Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou aqui com um super convidado que vai contar uma história para você que realmente vai aí trazer muitas ideias e insights para você aí do varejo. E eu vou estar aqui com o Clóvis Souza. Daqui a pouquinho eu apresento ele para você, mas antes disso eu vou pedir para você já dar um like nesse vídeo, para que você que esteja no modo aí no Spotify possa compartilhar, convidar os amigos. E para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, porque vale a pena, porque sempre estamos aqui entregando alguma coisa com informação para você varejista. E sempre com um bate-papo do varejo que impactando você dentro do resultado que você possa alcançar dentro da sua loja aí. E hoje eu estou com o Clóvis aqui que com certeza vai compartilhar uma história que, se você ainda não comprou, vai ainda comprar. Eu tenho certeza, flores na mão dele. Esse cara é fantástico. Eu já tive várias oportunidades de brindar a minha esposa, a minha família, comprando flores da Giuliana Flores, isso mesmo. É uma das empresas fantásticas, ele vai contar um pouquinho dessa história, como que ele chegou aí, com toda a história dele aí. Clóvis de Souza, CEO, fundador da Giuliana Flores, o maior e-commerce de flores do país. Clóvis, muito obrigado, cara, por você estar aqui, conceder um espaço na sua agenda, para estar aqui compartilhando com a gente no Bate-Papo do Varejo, muitas oportunidades que o varejo tem. Não, eu que agradeço, Ederson, aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história com você. Né? É um prazer, né, te conhecer e compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. Hein? Na verdade, que Giuliana Flores. Como é que começou tudo isso aí, Clóvis? Começou há 33 anos atrás. A empresa ela vai completar 33 anos agora em novembro, né? Temos 32 anos de idade. Nós estamos há 22 anos no e-commerce, mas a minha história começa um pouquinho antes disso, né? Eu começo a trabalhar com flor aos meus 10 anos de idade. Não foi literalmente um acaso, né? Eu morava em cima de uma floricultura, eu estudava de manhã, à tarde ficava brincando, jogando bola ali na calçada, na frente da floricultura, e a minha mãe ficava muito incomodada de eu ficar na rua brincando, enfim, porque ela trabalhava e à tarde eu ficava aí brincando, enfim. E aí ela foi lá e pediu para a dona da floricultura me arrumar um emprego e que nem precisava pagar salário nenhum, era só para eu não ficar na rua, mais ou menos isso. Mas a dona da floricultura ela foi muito generosa comigo e ela sempre me pagou, né? Enfim. E eu fui aprendendo a profissão, né? No começo eu só molhava as flores, varria a loja, raspava a rosa, enfim, eu cuidava ali, enfim, fui aprendendo, né? E aí com os 13, 14 anos eu já era um profissional da área, já sabia fazer buquê de noiva, arranjos. E isso é uma coisa que fascinava, eu ficava fascinado, porque eu criava um arranjo, vinha alguém e comprava aquele produto que eu mesmo construía, é uma arte, né? E aquilo para um menino de 13 anos era muito fantástico na cabeça, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais por essa profissão, né? E aí, aos meus 19 anos, 19 para 20 anos, né, eu já era um baita profissional, eu trabalhava em 3, 4 floriculturas ao mesmo tempo, né, ali, simultâneo na semana, né, e eu estava super tranquilo, né, eu tinha uma variante 72, né, eu ganhava mais do que minha mãe e meu padrasto junto, eu estava super tranquilo. E não tinha nenhum plano, nenhum projeto de montar uma loja, montar uma floricultura. E aí eu estava de folga e eu fui na casa de um amigo meu e ele falou, vamos colocar uma placa de aluga-se num imóvel ali que desocupou, e eu queria colocar uma placa para alugar o imóvel. Ah, vamos lá. E peguei e fui com ele. Estou eu segurando a escada, ele sobe lá para pregar a placa de aluga-se, e eu vendo um monte de carro passando na rua. Eu falei, ô, seu Antônio, aluga essa casa aqui para mim, aqui dá para fazer uma floricultura. Então, assim, a flor, literalmente, ela aconteceu na minha vida, né? Não foi uma coisa assim planejada, né? Primeiro que eu fui trabalhar aos 10 anos, fiquei apaixonado pela profissão, né? Aos 19 para 20 anos, eu não tinha planos nenhum de montar loja, nenhuma floricultura, ser dono. Eu sempre trabalhei na floricultura como se fosse minha, né? E aí deu um start de montar a minha loja. E faz 32 anos, vai fazer 33 anos agora em novembro que eu montei a Giuliana. O Clóvis, eu quero pegar, né, um recorte aqui, você falando, aos 10 anos você, né, teve ali, a tua mãe falou, olha, vai procurar, vamos aqui na floricultura para você ajudar ali.
Eu gosto de fazer muito esse recorte, que muitos dos varejistas que estão nos escutando e nos vendo aqui, muitos desses varejistas também passaram por essa história, né? E a construção assim, tem que ter uma base muito legal. Toda empresa precisa ter uma base e a gente precisa de uma história, de uma base legal, né? Quando você traz isso para mim e fala assim, olha, eu comecei ali com flores e o que aconteceu as flores na minha vida? Não era uma coisa que estava planejada, né? Muitos desses varejistas hoje se encontram assim, às vezes muitos entraram ali e não se planejaram. Mas o que é interessante, o quanto você, depois você dá até um pulo ali, né? Já vai 19 anos que você foi se profissionalizando, o quanto você se profissionalizou nisso, né? Porque você até falou, isso é uma arte, eu entrego uma arte aqui. E eu acredito muito nisso. Você precisa, né, amar aquilo que você fala e transformar aquilo numa arte. E é muito legal isso que você traz nesse recorte, contar essa história aos 10 anos. Isso hoje, você hoje, trazendo isso para dentro de uma realidade hoje, desse varejista, dá-se para trazer esse conceito também hoje, amar aquilo que faz, no formato seguinte, aquele que está começando, porque tem alguns aqui que estão começando, para acreditar nisso também? Com certeza, não só amar, eu falo que assim, né? A pessoa que faz o que ama, o que gosta, ela não trabalha, né? E é o que eu me sinto aqui. Eu falo que eu não trabalho, na verdade eu sou apaixonado por isso aqui. Então eu não me sinto que trabalho tanto, né? É porque eu faço o que eu gosto, eu gosto de negócio, eu gosto de comprar e vender, eu sempre vejo negócio em tudo. Eu sempre trabalhei, eu sempre falo para os meus colaboradores, eu também já tive do outro lado da mesa, né? E quando eu estava do outro lado da mesa, eu sempre trabalhei como se fosse minha, né? Eu gostava da minha profissão, eu era um profissional independente do patrão, eu sempre dava muitas ideias o tempo todo, né? Eu sempre queria transformar sempre a floricultura deles, né? Então eu sempre trabalhei como se fosse minha, né? Eu sou apaixonado pela minha profissão, né? E sim, tem que ser apaixonado, tem que fazer o que gosta, porque aí você não trabalha, né? Eu falo que quando você faz uma coisa que você não gosta, literalmente o cara trabalha, literalmente. Eu não trabalho, eu nunca trabalhei na minha vida. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Porque o que acontece, quando a gente pega isso da paixão, né, por fazer aquilo, é o que você trouxe já mostrando para a gente o seguinte, olha, eu me profissionalizei, eu tornei um especialista naquilo ali. Porque, geralmente, ou seja, se gasta 10 anos ali para se tornar especialista, e realmente foi um recorte que você fez aí. Aos 19 anos já estava ali tornando especialista em várias floriculturas. E aí vem a história da Juliana, né? Que aí você vai lá, pega uma placa de aluguel lá e já começa a pensar, poxa, isso aqui pode ser uma grande oportunidade para mim. Só por causa dos carros que estavam passando ali, Clóvis? Ou teve Foi. algo a mais que você viu ali, cara? Não teve, Anderson. Na verdade, foi o fluxo de carro que me chamou a atenção. E aí deu um start, eu falei, putz, aqui cabe uma loja. Mas o pior, ó, eu acho que, não é pior, assim, eu acho que o legal disso é que, assim, aos meus 19 para 20 anos foi quando eu montei a loja. Né? Aí seria um segundo desafio, né? Primeiro, o desafio era aprender a ser um profissional da área, dentro do segmento, que é o que eu fiz aí nesse ciclo de 10 anos. E depois, para você monta uma loja, como que faz para digerir todo o processo, né, de comprar, de vender, de administração? Você é tudo, né, na verdade. E quem te ensina isso? É o seu dia a dia, é os erros, né? Porque, na verdade, eu não tinha nem estudado para isso, né? Como que eu ia Sabe que administrar uma ano? loja? Que ano era isso, Clóvis? Que ano era isso? 1990. 90. Acesso à internet era coisa Zero, não impossível. tinha, né? Foi Não bem, tinha. não tinha esse acesso, né? Mal nós teríamos uma revista, que se fosse Exatamente. na banca comprar, ou você tivesse uma Barça, se você tivesse de uma família favorecida para ter uma Barça. Exatamente. E assim, eu tinha tanto receio que quando eu montei a loja, eu ainda continuei trabalhando em 3 floriculturas. Então eu tinha a minha loja. Imagina você ter a sua loja e você ainda continuar fazendo freelance em outras lojas, porque eu tinha medo de chegar no final do mês e falar, putz, não vai dar para pagar o aluguel. Então eu tinha medo disso. Então eu fiquei ainda 90 dias trabalhando para os outros, tendo minha loja. É meio louco isso, né? E aí, Muito louco. Mas que é a realidade, às vezes, né, de alguns profissionais que querem empreender e ele fala, poxa, eu preciso começar ali, mas eu tenho que fazer os meus bicos, né? Abre aspas, eu bico. E você acabava fazendo esses bicos. Mas como é que você conseguia conciliar isso? Porque a floricultura trabalha no horário comercial e as outras também, não?
Pois é. Então, o que que eu fazia? Eu deixava a minha loja toda pronta, né? Tudo Sim. organizada, os arranjos prontos, os buquês prontos, tudo certinho. Deixava a minha namorada, que era a Giuliana, ficando para vender, né? Estava tudo pronto, e eu ia fazer os arranjos nas outras floriculturas. E aí, com isso, eu conseguiria garantir que o aluguel, se precisasse, eu teria. Graças a Deus nunca precisou, né? A loja sempre se pagou desde o início. Pagou. Mas a gente foi aprendendo a lidar com as situações, né? Porque, na verdade, a gente, quando monta um negócio, a gente quer fazer tudo, né? A gente é comprador, a gente faz a parte de contabilidade, a gente faz a parte de entrega, a parte de arranjo, a gente quer comprar, quer vender, quer fazer tudo, né? E é assim mesmo, não tem nada de errado nisso, né? E aí você só tem que startar o tempo na hora que você fala, bom, onde eu estou perdendo, né? Bom, eu estou saindo para fazer a entrega, estou falando no meu caso, tá? No meu caso, eu saía para fazer a entrega e aí eu perdi a venda que o cliente vinha comprar e a minha namorada, não tinha tanta habilidade para fazer a venda. E aí eu falei, bom, é a hora de eu contratar um motorista, porque eu nem gosto de fazer entrega mesmo. E aí contratei um motorista e com isso eu ficava mais tempo dentro da loja e conseguia trazer um resultado melhor. Você ia para o lado da estratégia, né? Porque quando você Uhum. estava na operação, e às vezes a gente debate isso muito com varejistas, tá? Tem muitos Uhum. varejistas que estão nos vendo, nos escutando aqui, eles se veem nessa seara. Olha, eu estou aqui na operação, então ele está indo ali para o caixa, ou ele está indo ali para comprar, ou ele está indo ali para repor, nada errado, igual você falou, mas de repente quando você observa que você vai para a estratégia, você também tem ganhos, né? Ganhos Claro. que o tempo que você gastava daquele deslocamento, você estava perdendo vendas ali dentro da loja, você poderia estar aprimorando uma exposição. Faz sentido aí, por aí mesmo? É isso aí, é por aí o caminho. É como eu falei, assim, eu vi que eu estava perdendo venda, eu saía para fazer a entrega e estava perdendo venda. Então, sim, a entrega já não fazia mais parte do meu negócio, né? Eu Sim, tinha cara. que fazer outro, dar mais atenção ao meu cliente, deixar a loja em ordem, não perder o cliente quando entrar, né? Você como dono, assim, você percebe rapidamente quem é o dono, né? Você vai numa pizzaria e você percebe quem é o dono ali, literalmente, né? Esses dias mesmo eu fui num evento e tinha um buffet Sim. muito bom, tudo muito impecável. E eu vi aquele cara correndo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E falei para meu amigo, eu falei, ó, aquele cara é o dono. Mas como que você sabe? Eu falei, estou te falando. Chama ele para você ver. Dito e feito. Né? O cara, ele tava prestando atenção em tudo que estava acontecendo aí no cenário. E é isso que a gente tem que fazer, né? Como varejista, como Independente empreendedor, né? do tamanho da loja, da empresa que você Sim, tenha, com certeza esse papel não termina. Você só muda, às vezes, a posição, né? Porque sim, sim. você precisa estar olhando todos os pontos, sabendo o resultado de todos os pontos, né? Se Uhum. você vai olhar o seu comercial, você precisa saber o resultado dele, você precisa saber do seu resultado administrativo, operacional, todos ali você precisa ter conhecimento. E é muito legal você falar que aí, de repente, você foi lá e resolveu o nome da loja Giuliana, porque era namorada. Conta aí, cara. Então, eu tinha 19 para 20 anos. Eu já Aham. namorava com a Juliana. E aí, como eu te falei, eu tinha uma variante 72, um pouquinho de dinheiro, e o pouquinho de dinheiro não dava para montar sozinho. E aí eu acabei montando com a mãe da Juliana, né, que é a Cara, minha ainda sogra. fez. Olha pra você ver, montou a sociedade com a sogra ainda. Que E legal. aí montamos a loja, né? Foi eu que pintei, eu que coloquei o piso, a gente não tinha tanto recurso, era um pouquinho de recurso, juntei um pouquinho de recurso que eu tinha com um pouquinho de recurso dela, né? E eu estava muito focado em montar a loja. E aí, quando eu fui abrir a empresa, fui lá no contador, o contador, mas qual vai ser o nome da loja? O nome da loja? Putz. Aí eu achava diferente o nome dela, porque é de família italiana, e eu achava Sim, super diferente, e acabei, falei, pode ser Giuliana. E aí que ela me deu legal. sorte, meu talismã é registrada, e é isso. E aí E é eu fui bonito, sócio da né? mãe dela durante 6 anos, Sim. né? Eu já não namorava mais com a Juliana, já fazia tempo que a gente não namorava mais, mas mesmo assim ainda era sócio, eu e a mãe dela. E aí a gente se separou 6 anos depois, né? A mãe dela saiu e eu continuei. Eu comprei a parte da mãe dela e eu continuei. Que Foi bom, isso. cara. É legal ver essas histórias, né? A gente sempre pergunta, poxa, como que foi surgir, né? Isso aí você Faz conta uma história.
Muito legal. A Juliana Flores hoje, ela tem, né? Você tem essa estratégia mesmo, ou pensou nessa estratégia que hoje impactar no formato que você impacta hoje de ser, né? Aí do e-commerce de flores mais se destaque hoje no país, ou Cláudio, você tinha isso dentro do seu planejamento ou isso também surgiu como força do acaso, das oportunidades? Eu falo que eu sou um cara de meias, um terço de oportunidades, na verdade, né? Não, eu não tinha essa noção que eu ia chegar a ser a maior floricultura online da América Latina, não tinha essa noção. As coisas foram acontecendo, né? Então, eu falo que cada 10 anos tem um ciclo na minha vida, né? Então, no ano de 2000, eu entro no e-commerce, né? No e-commerce não, numa loja virtual, né? Num catálogo virtual, até porque não tinha e-commerce na época, né? Sim. Você vinha na minha loja, eu te entregava um catálogo, né? Para você fazer um pedido, para antecipar a sua compra, enfim, eu já tinha isso. Um catálogo físico, né? A Isso, pessoa ia na sua loja, você entregava um catálogo físico. exatamente. Isso E aí, tudo em São Paulo, né? Nós estamos falando, situando em São Paulo. tudo aqui em São Caetano, São Em Paulo, São grande São Caetano. Paulo. Uhum. E quando eu me deparei com um catálogo virtual, até porque você não fechava os pedidos nessa plataforma, né? Era só um catálogo de exposição de produtos, né? Aquilo eu fiquei encantado. Falei, puxa vida, isso aí é coisa do futuro na minha cabeça, né? Eu não vou precisar mais fazer panfleto, eu posso só colocar as fotos aqui e tal. E foi uma doce ilusão, né? Na verdade, criei esse catálogo e agora? Como que eu divulgo para o Ederson que eu tenho um www.julianaflores.com.br? Como que eu faço isso? Volta eu para o catálogo fazer a distribuição nas pizzarias, nas padarias, nos prédios aqui da cidade. Eu sempre fiz muita panfletagem, né? E volta eu para falar, olha, se você agora quiser comprar, eu tenho esse site aqui, né? E aí que foi acontecendo as coisas na nossa vida. No ano de 2002, 2 anos depois desse catálogo virtual, eu fecho uma parceria muito importante para o nosso negócio, que foi uma parceria com o Bradesco, né? Eu saí dentro da fatura do cartão de crédito do Bradesco, que para mim aquilo foi o que eu queria com aquilo naquela época. Não era nem venda, nem sabia o que ia vender, mas o que eu queria mais era credibilidade. Assim, foi o Bradesco que colocou a marca dele junto com a marca da Juliana Flores. Isso, para mim, já era muito satisfatório. Só que foi uma explosão de venda. Foi um É uma sucesso. autoridade, né? Você pegou a autoridade ali e passou na marca. Isso é fantástico, né, cara? Exatamente. E aí, para mim, aquilo já bastava, né? E aí foi um sucesso de venda. A gente fez isso no Dia da Mulher, depois já fez no Dia das Mães, né? E foi um sucesso. E aí a gente falou, bom, acho que achamos um caminho. Vamos pegar todos os bancos e vamos bater na porta deles, porque agora o Bradesco acreditou na gente, fica mais fácil, né? Vamos Legal. bater em todas as seguradoras de carro, todos os clubes de fidelidade naquela época, né? E a gente começou a bater em todas as portas, né? Foi assim que a gente começou a fazer a divulgação do nosso negócio, foi aí que começou a ter tráfego dentro do nosso site, até porque então eu simplesmente tinha um catálogo virtual, eu não tinha verba, budget para poder fazer marketing. Né? Não tinha isso, não existia essa situação. Eu simplesmente tinha uma floricultura, que aqueles produtos dentro da floricultura estavam dentro desse catálogo. Só que para esse catálogo vender, eu tinha que dar visibilidade para as pessoas. De que forma que eu fazia isso? Me associando em clube de fidelidade, dando 10% ou uma caixa de chocolate para os clientes da Porto Seguro, para os clientes do Banco do Brasil, e assim foi indo. Foi assim que eu falo que até hoje a Juliana Flores, os pilares da Juliana Flores, literalmente o nome é parceria, né? Que foi literalmente o que aconteceu, porque eu não tinha verba para poder colocar para trazer tráfego para dentro do nosso site. E assim começa a história da Juliana Flores. Claro, depois, em 2005, 2007, já começamos a entender que tinha que ter dinheiro para trazer tráfego e as coisas foram acontecendo, né? Até porque você pegou ali a crista da onda da internet também, né? Foi Sim. muito bom, né? Nesse momento. E hoje já é uma outra realidade. Sim, o tráfego hoje ele se torna caro, né? O investimento são outros. Exatamente. E na época, as pessoas falavam assim, 2 anos depois que eu montei o catálogo, 3 anos dando entrevista, as pessoas, nossa, mas você é super corajoso, você abriu bem na época da bolha, né? No ano de 2000, bolha, mas que bolha, né? Que bolha, né?
Então, e aí as pessoas, pô, mas você era muito corajoso. Eu falei, mas eu tinha 22 anos, eu tinha que arriscar tudo, não tinha... Né? Tem pessoas que começam aos 50, aos 60, né? E acaba virando um sucesso. Aí quantos e quantos a gente conhece que é sucesso aí aos 50, aos 60 anos que iniciou um projeto, né? Então, não tinha coragem, tinha literalmente força de vontade de crescer e enxergando oportunidades, né? Na verdade, quando a gente não tem o conhecimento, né? Vou colocar bem nesse. Se você não conhece que aquilo é perigoso, É que existia verdade. a bolha, você vai, né? Não tem receio Sim. com relação a isso. É porque, às vezes, eles conseguem construir algumas coisas para a gente, né? Que limitam que a gente possa pensar alto, possa sonhar. E no caso teu, não. Você, força de vontade, estou junto e Né? estou E não trabalhando. tinha tanta informação como hoje também. Hoje a gente tem muita Com informação. certeza, Hoje né? no passado era mais fácil porque não tinha tanta informação, você não tinha que ficar com medo. E eu também era novo, eu tinha que arriscar tudo que podia, né? Eu falo que o meu menino sempre fala comigo, né? Lá vai o pai aqui, né? Na minha época, ou seja, os pensamentos nossos, né, eram totalmente diferentes e a velocidade hoje da informação era muito grande. Então, as pessoas têm acesso à informação hoje Muito rápido. numa velocidade que nós não tínhamos antigamente. Trazendo isso para dentro do nosso bate-papo aqui, esse varejista aí, ele precisa acreditar hoje numa situação de vender também online. Tá bom. Você começou ali com um catálogo que foi bem físico, né? Você trouxe ali, e é um debate o tempo todo, tá? Muitos varejistas que estão aqui nos escutando e nos vendo, que alguns são meus clientes, inclusive, eles têm essa dificuldade, sabe, o Cláudio, de entender, de interpretar que como que ele deve ir para a internet, como que ele deve trabalhar o físico. Hoje, você tem lojas físicas? Tenho. Em quantas lojas físicas hoje, Cláudio? Eu cheguei a ter 32 antes da pandemia, né? Eu tinha quiosques em todos os shoppings aqui na Grande São Paulo. Agora eu estou com 12 lojas, mas eu estou montando lojas de rua, né? De 400 metros quadrados. Então eu saio de quiosque de 7 metros, 6 metros quadrados para lojas de 400, 500 metros quadrados e faturo 3, 4 vezes mais. Então a gente está indo para um outro caminho. Aí você me perguntou em relação à internet dos varejistas, né? Não, porque eu ia fazer esse recorte que você ali para chegar nisso mesmo, mas era pensando aqui com relação por que você saiu, né? Você saiu ali, fecha os quiosques, que estava no shopping e foi para a loja de rua. Porque a gente vê, às vezes, um cenário diferente, indo para os quiosques de shopping, né? Porque é onde tem um movimento. E você vai para as ruas, abrir loja de rua. Eu tenho até clientes que não, eu quero shopping, e outros eu quero loja de rua. E esse é um debate o tempo todo. Por que eu estou trazendo isso? Porque você vai responder para mim lá, claro, da questão online. Porque muitos varejistas, eles aproveitaram a pandemia, foi tudo aqui, ó. Fomos para online, vamos trabalhar no formato online, virou as costas para as lojas físicas. E aí tem aquele debate o tempo todo. Qual que é o melhor caminho? Será que tem essa receita? Bom, Vamos pegar primeiro, o que o Clóvis está falando aí, gente, com relação a isso, está valendo a pena, já vai compartilhando, já vai dando like aí. Fala para mim, Clóvis. na verdade, Éder, eu acho que, na verdade, é o que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou. Ele não tem que estar no online, ele tem que estar em todas as plataformas. Né? Ele tem que estar no físico, ele tem que estar no aplicativo, ele tem que estar no site mobile, ele tem que estar num bom site desktop, ele tem que estar no televendas, ele tem que estar no WhatsApp, que é a bola da vez. Por onde que o Éder quer comprar? Depende do tempo. O Éder gosta de ver a flor, ele gosta de, se eu tenho uma floricultura próximo do Éder e ele tiver com tempo no dia de hoje, ele vai lá e compra pessoalmente ali, ao vivo, já pega a sacola e sai andando. Se ele tiver enrolado numa reunião em outro lugar, ele vai ali pelo mobile, né, compra, paga e recebe a flor. Por onde que ele gosta de comprar? Então, o que eu respondo é sempre o seguinte, não é que o pessoal está deixando agora o físico e indo para o online. Na verdade, um complementa o outro. Na verdade, as nossas lojas, por exemplo, elas servem como um brand da marca, elas servem como um ponto logístico da marca. Por exemplo, se eu tenho uma loja na Paulista, próximo da Paulista, eu pego toda aquela região e os meus pedidos saem dali daquela loja.
Todos os pedidos da região saem daquela loja. Se eu tenho uma loja na Moca, a mesma coisa. Então, eu entendo que é um complemento, né? O que eu entendo, assim, a pandemia só fez acelerar quem não estava, né, no e-commerce. Mas não é só o e-commerce, né? Nós temos aí a parte do WhatsApp, que hoje é fundamental, tem que ter. E as pessoas que têm medo e querem ligar para saber se o produto, o tamanho do produto, se entrega naquele horário, ela quer falar com a pessoa. Então, a gente tem que tentar atender o máximo do jeito das pessoas, né? Cada um tem um jeito, né? Então, o que a gente procura fazer aqui, Éder, o tempo todo, é procurando como as pessoas querem comprar, né? E o que elas querem comprar, né? Nas nossas entrevistas eu até brinco e falo que eu vendo até flor. Hoje, na nossa plataforma, eu tenho mais de 10 mil produtos. Hoje, eu saio de ser uma floricultura, sou uma plataforma de presente, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Então, eu quero resolver o problema do Éder. O Éder quer dar um presente para homem, então eu tenho vinho, eu tenho cervejas, eu tenho uma infinidade de produtos, tenho relógio, tenho óculos, o que ele quer? Que legal. Né? Você traz a linha do marketplace para dentro do teu site, seria exatamente. Isso? Legal. Eu vendo Copenhague, eu vendo Sodier, eu vendo Giovanna Baby, Imaginário, uma série de produtos que não tem nada a ver com a flor, mas que complementa a flor. São produtos presenteáveis, que é isso que eu faço. Então, nós somos uma plataforma presenteáveis, né? De a pessoa poder presentear alguém. E nas suas lojas físicas também vai assim, Clóvis? Sim, sim, claro que eu não tenho 10 mil itens, obviamente, mas é uma loja de presente. Então, eu tenho desde vasos decorativos, né, de presentes criativos, chocolate, vinho, champanhe, enfim, tudo que dá para agregar ao presente, a uma flor. Né? Então, é o que a gente faz o tempo todo. Por isso está dando tão certo as nossas lojas. Né? Nós acabamos de montar uma loja de 600 metros em São Bernardo, que está um sucesso. Né? Tem na Moca, tem em Santo André, vou montar outra em Santo André, estou montando uma na Anália Franco, e assim vai. Conta para gente esse segredo aí, quando se fala o seguinte, eu saí de quiosque, do shopping e fui para a rua, né? Você até falou, eu quero atender todo o público, quero as necessidades. Mas onde que veio esse insight? É que, na verdade, a gente fica sempre se perguntando, né? A nossa curiosidade aqui é entender o nosso cliente, o que ele quer o tempo todo, tanto no nosso online quanto no nosso físico. E a gente percebeu o seguinte, a gente tinha os quiosques, chegamos a ter 32 quiosques e nós íamos franquear. Né? A gente fez toda a documentação que a Bittencourt, tem todo o documento, contrato, tudo certinho para franquear. Vem a pandemia. Né? E aí, quando volta, não volta na mesma velocidade que estava. E aí a gente falou, bom, a gente precisa se reinventar. Né? A gente precisa levar mais opções para os nossos clientes. Num quiosque de 6 metros, não vai acontecer. Né? Verdade. Então, vamos montar uma loja na rua. E montamos uma loja em Santo André, que foi um sucesso. Né? Uma loja de 400 metros quadrados, com várias opções, né? de produtos presenteáveis. E foi um sucesso. Fala, bom, acho que a gente achou o caminho e agora a gente está remodelando todo o processo da loja física. O que a gente faz no online, a gente tenta trazer para o físico. Né? Claro, com uma proporção muito menor, obviamente. Né? Não tenho nem tem como ter 10 mil itens dentro da loja. Mas o que a gente procura é entender sempre o cliente para poder atendê-lo melhor. É o que a gente faz todos os dias. Quando você trabalha... Porque flores é muito perecível, né? Eu até falo, tem a questão da sazonalidade nas flores, e aí eu percebendo, já estudando um pouquinho da Juliana Flores aqui, vocês atacam muito bem nesse sentido, no marketing de vocês são muito ferozes nisso, de lembranças com relação a fazer essas práticas sazonais, né? Que é o Dia das Mães, dos namorados, ou seja... criam-se outros e atrelam isso a até parceiros, né? Eu gostei muito quando você falou assim, é importante nós crescermos através da parceria, né? De trazer essa parceria. E é isso que é importante para o varejista perceber, que ele pode fazer isso. Mas, né, voltando aqui, as flores perecíveis. Como é que você trabalha essa questão da gestão dessa, né, de ser tão perecíveis? Eu queria usar outra palavra, mas, ou seja... É um produto, assim, muito nocivo, né? Que você ali pode perder com muita facilidade. Faz sentido isso? Como é que é isso, esse trabalho? Faz todo sentido. Na verdade, a gente tem um histórico, né? Afinal de contas, são 23 anos vendendo aí pela internet. Então, a gente tem todo um histórico de quanto vende. Primeiro que eu recebo flor todos os dias,
eu tenho câmeras frias, né? A gente usa o primeiro que sai, o primeiro que chega é o primeiro que sai, né? A primeira flor que chega é a primeira que sai, e a gente vai controlando dessa forma, né? A gente tem um histórico, a gente sabe quantas orquídea branca vende, quantos buquês de rosa a gente vende, a gente tem sempre uma média. O mês de julho é fraco, é menos do que o mês de junho, então a gente tem toda a curva para poder comprar mais, ser mais assertivo, né? O máximo possível ser assertivo nisso, né? É. Eu falo com muitos varejistas aqui A que nossa perda de flor, só para falar desse, é um dos de perdas que é mesmo que eu bom ia você falar falar assim. isso. Nossa perda, ela não chega nem 0,5% do que a gente compra. Que isso, que números Né? fantásticos, cara. Isso porque é mensurável, não só perdeu porque ela estragou, e sim, na hora que você vai pegar um pacote de rosa para raspar, automaticamente já quebra uma flor. Então, contando tudo isso, né? Não dá 0,5% do que a gente compra de perda. E quando você atende online, você também atende todo o país. É isso Todo o mesmo, né? país, exatamente. Até a América do Sul. Exatamente. Conta um Hoje a pouco, gente mas como é que você consegue essa logística, que hoje é um grande desafio quando a gente fala, nós temos vários bate-papos do varejo aqui, falando do e-commerce, né? E a gente vê a grande dificuldade é a logística, né? No nosso país, ou que sai na América Latina, a gente tem esse grande desafio de falar sobre logística. Como que é isso para vocês? Porque flores é perecível, vou voltar aqui. Exatamente. O marketplace está na moda agora, né? Nos últimos anos, o marketplace cresceu muito e tal. A Juliana Flores, na verdade, ela sempre foi um marketplace, né? Não dado esse nome bonito, mas Sim. literalmente a gente sempre teve uma intermediação, né? Eu tive sempre um modelo de dois negócios. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu tenho parceiros locais. Então, por exemplo, para entregar no mesmo dia no Rio de Janeiro, só através de parceiros, né? Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu tenho 15 parceiros. Então, é o CEP mais próximo da floricultura dele, esse pedido cai para ele. E ele expõe o produto que ele quer vender, né? Então, a gente sempre foi dessa forma. Então, o marketplace para nós hoje, esse nome bonito, já é uma coisa que já acontecia naturalmente dentro do nosso negócio, sem saber que era um marketplace. Hoje, a gente tem mais de 800 floriculturas plugadas, recebendo diariamente pedido da Juliana Flores. Hoje, mais de 50% eu nem coloco a mão, eu só faço a intermediação. Porque o nosso produto é muito imediatismo, né? Então, por exemplo, assim, o Ederson precisava dar uma flor hoje para entregar em Brasília. Hoje, saindo da Juliana Flores não dá, mas através do parceiro eu consigo. Né? Então, eu te apresento o que eu tenho para Brasília hoje. Agora, se você escolher um produto que é nosso, para chegar daqui 2 dias, aí sai daqui da nossa sede, vai para Brasília. Então, eu tenho os dois modelos de negócio, tanto o que sai da nossa sede, quanto o que sai da sede dos nossos parceiros locais. É que você pensar, vocês encontraram um formato muito legal de logística, né? Ou seja, essa aliança que você fez com as outras floriculturas, com certeza brindou esse momento de você conseguir esse número efetivo. Hoje, o processo online, né, a venda e-commerce, ela representa hoje o que do faturamento de hoje? O e-commerce hoje, ele é 90% do nosso faturamento. Não é porque as 90%. lojas vendem pouco, e sim porque o e-commerce vendeu muito, né? Vendeu muito, né? Mas o nosso objetivo, ao final de 2024, é alcançar 20% do faturamento do e-commerce com as lojas. Porque a gente Com as lojas, né? Sim, está com um projeto de montar pelo menos 20 lojas, né, própria, e alcançar ao patamar de 20% do faturamento da companhia. O que acontece quando você vai para uma lógica no e-commerce? Quando você tem uma loja e-commerce, você tem uma loja física, você tem aí uma questão das suas margens, né? Como é que é isso? Você comparando isso, olhando para dentro do teu negócio e falar, poxa, vale investir no e-commerce? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Aproveitando a experiência que você tem, você pode contribuir muito para os varejistas aqui. Entender o quanto que ele deve investir, né, de força no e-commerce e o quanto que ele deve investir de força lá na sua loja física. Né? Pegando um pouco desse case teu, porque quando você fala que voa e crescer a partir de 10% para 20%, é que você vai crescer o faturamento, e isso é muito claro para a gente, mas o quanto que traça de margem para você
um e-commerce e traz margem para você de uma loja física. Acredito que o e-commerce pode trazer mais, ou não? Não, ao contrário. Legal, hein? Legal. No meu caso, Juliana Flores, não. A loja física, ela traz uma rentabilidade maior do que o e-commerce. Porque o e-commerce, ele tem muito esforço de marketing, né? Para poder estar na mente das pessoas o tempo todo, a gente tem que fazer muita propaganda, para poder... quem não é visto não é lembrado, né? Então, o marketing da flor é um marketing... não é tão fácil, né? Não é um bem próprio. Então, assim, é diferente de você fazer um marketing de uma camisa, de um sapato, de um relógio que você, putz, que lindo esse relógio, eu adorei, quero comprar para mim e tá tudo certo, né? A flor não, a flor eu tenho que estar na cabeça das pessoas, né? Quando que o Éder precisa comprar flor? Hoje, por exemplo, você precisa comprar flor? E daqui uma semana? E daqui 15 dias? E daqui 30 dias? Aqui 15 dias sim, eu tenho que comprar para meu pai. Então... Pois é, mas se eu não estou na sua cabeça, você não vai comprar de mim. Então, e isso tem custo. Mas esse custo, ele reflete positivamente nas lojas físicas, porque nós estamos falando de uma mesma marca. Sim. Então, assim, tanto é que a gente nem tem verba de marketing para a loja física. E toda a verba de marketing é para o e-commerce, que automaticamente reflete no físico. No físico, porque se eu estou passando ali, vi aquela loja, já identifiquei, essa loja é a minha necessidade, né? E Mas aí eu vou... em todas as rádios, a gente está na internet fortemente, e aí ele passa na frente de uma loja, então as coisas se casam, né? Hoje, a estratégia hoje da Juliana, então, é lojas físicas. Então, hoje Sim. você tem, Clóvis, hoje, junto com o grupo, tem o foco nas lojas físicas. Até dezembro é para montar mais 4 lojas, até dezembro. Isso vai se tornar quantas lojas físicas? 16. 16 lojas físicas. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. E quando é que o Juliano vai estar em outra cidade? Vai ser por franquia ou a Juliana vai por marca assim mesmo? A gente está analisando, Éder. A gente está vendo se vai ser por franquia, se vai ser por licenciamento, se vai ser próprio. A gente está estudando aqui todos os prós e os contras. Eu não tenho hoje, com precisão, para te dar uma posição em relação a isso. A gente está vendo todos os cenários, né? Com os quiosques, a gente ia através de franquia. E você já estava bem desenhado isso, né? Exatamente. Agora a gente pega esse projeto do quiosque e refaz todo ele agora, com a Bittencourt, inclusive, de novo, para poder pensar se a gente vai para franquia ou para licenciamento. A gente vai entender de que forma que a gente vai para outros estados, na verdade, né? E mesmo aqui para o interior de São Paulo também, né? Isso é interessante porque a estratégia, né, de muitos varejistas, ela precisa ser compreendida até pela própria equipe, né? De como que nós vamos crescer, qual é esse planejamento, qual é a missão. E é muito legal perceber isso de você de uma forma muito franca, né, e aberta, do que realmente nossa estratégia agora aqui é a física. Isso ajuda muito a compor os melhores resultados que você quer proporcionar até dentro da sua empresa, para melhor leitura, né? Exatamente. E o grande desafio diante de uma economia que às vezes ela vem de uma forma sólida ali, mas a gente sabe que nós temos em volta algumas coisas acontecendo que mexem com a gente, né? A própria guerra, tudo que possa mexer com a economia e outros países, né, que estão passando por algumas situações mais complexas. Isso traz para a gente também, como empreendedor, a cautela, né? O que nós vamos fazer, quais passos nós vamos dar. E quando você fala assim, poxa vida, a loja física, ela dá melhor retorno, melhor margem para mim, isso contribui muito para que você possa realmente fazer esses investimentos mais nessa linha. Muito legal perceber isso e ter isso muito claro. A Juliana Flores, hoje, ela tem um quadro de quantos profissionais hoje trabalhando com vocês? Nós temos 180 profissionais hoje, colaboradores, na Juliana, todos CLTs. Todos CLTs. Então, além desses aí, com certeza, indiretamente tem muitos, né? Você já falou dos parceiros que você tem aí. Toda a parte logística, toda a parte... A gente, com certeza, impacta mais de 1.000 pessoas, com certeza, né? Isso muito legal, né? Imaginar muito gratificante, né? Aquele garoto de 10 anos em um dia transformar, impactar 1.000 pessoas, assim?
Ah, mais, porque tem os parceiros, tem a parte logística, tem a parte de produtos, né? Quantas pessoas a gente consegue ajudar a cadeia, né? Isso é muito satisfatório, né? É satisfatório, com certeza. Construir isso é o que vale a pena. É E verdade. hoje, você olhando, qual que é a sua expectativa, Clóvis, hoje, quando se fala do futuro aí, nessa própria, quando a gente fala do varejo em si, né? Você tem hoje uma observação positiva sobre esse varejo? Como que você vê isso? A Juliana vê isso, varejo futuro aí? Wender, vou ser bem franco com você. 33 anos, 32 anos de empresa. Eu passei, com certeza, por 3 mudanças de moeda, crise mundial, crise não sei o quê, crise não sei o que lá. Cara, eu faço o meu, eu tenho foco, né? Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no que estou fazendo e eu não fico muito lamentando por isso. Enfim, se é o presidente A ou B ou C, eu cresci em todas as gestões de todos os presidentes, eu não tenho que falar, puta, o partido A ou partido B, até porque eu sempre tive o meu foco de correr atrás do meu, eu não fiquei esperando o partido A, ou B, ou C, ou D, né? Eu passei por vários partidos, por várias crises, por várias situações, mudanças de moeda, de real, de cruzeiro para cruzeiro novo, de cruzeiro novo para real, de real para não sei o quê. Então, assim, eu tenho muito foco e eu acredito muito no meu trabalho, na minha gestão, e eu não fico muito dando atenção para isso, não. Senão eu paro. Eu acho que alguns vai parando, né, e outros vão aproveitando as oportunidades, né, mais ou menos isso. É bem a filosofia, Clóvis, percebe muito, ou seja, diante de toda a situação, o que você está tocando, né? Fazendo, continuando o teu negócio. E é interessante, porque eu falo isso muito com muitos varejistas, a gente precisa continuar, gente. Nós não precisamos depender. Coisa simples, eu falo assim, se a gente, cada um de nós, pudermos aqui limpar a porta das nossas casas, a rua vai estar limpa, a gente não precisa. Exatamente. Então, olha, o prefeito deveria limpar a minha porta da minha casa. Não pode ser funcionar desse jeito. Porque isso a gente traz para dentro das nossas empresas, né? A empresa ela precisa ter isso de forma muito clara, a equipe precisa ter isso de forma muito clara. Não preciso depender, botar meus sonhos na mão do proprietário da empresa, do gestor, e sim colocar o meu sonho sendo realizado ali. Como? Com bom trabalho, com desenvolvimento, que é isso que você falou. Eu não dependo dos outros para que isso possa acontecer, né? É Exatamente. claro que a dependência aí, quando a gente fala, é muito governamental, ou ficar olhando essas histórias para que a gente possa aqui ficar parado assistindo que o mundo está acabando e então eu não vou mais fazer nada. Muito pelo contrário, né? Tem que fazer Exatamente. movimento, não é isso, Klaus? Exatamente. Nesses 32 anos aí, todos os governos, nós crescemos em todos os governos, então, É cara, depende muito só de legal. mim, né? Não tem. Depende só de você, isso é muito bom. Ô, Clóvis, olha, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você, porque você é uma pessoa fantástica. Eu acho que você precisa falar aí um pouquinho para nós como se comprar da Juliane Flores, o que precisa fazer, é só bater lá na rede social, eu sei que é, né? Bate lá no Google, lá, Juliane Flores, você já acha o site lá primeiro que aparece lá, é assim mesmo? Tem que ser, né? Como eu falei para você, né? A gente tem que estar assim, quem não é visto não é lembrado, né? Você tem que estar em todas as plataformas, tem que estar no físico, tem que estar no WhatsApp, tem que estar no Televendas, tem que estar no aplicativo. Enfim, a gente tem que tentar buscar os clientes da forma que ele gosta de comprar. Isso aí. É isso. E hoje, para comprar no Juliane Flores, é julianeflores.com.br, sim? Isso, julianaflores.com.br. E para você, varejista que não acessou, vai acessar. Pode buscar mais notícias lá, com certeza o Clóvis sempre está compartilhando aí. Quer saber mais sobre o Clóvis aí? Tem jeito de conversar com o Clóvis? Tem caminho, LinkedIn, algum caminho que acha o Clóvis aí também, ou Clóvis, para bater papo com você? Tem, se inclusive quiser abrir as perguntas para você aí, a gente pode refazer outro bate-papo, né? Mas pode ligar na central aqui da empresa, que com certeza eles me acham, né? Tem o meu Instagram. E aí, gente, com certeza vocês podem trocar informação. Então, vai nos comentários aqui, já faça perguntas para a gente vai encaminhar para o Clóvis aqui para que a gente possa estar respondendo para você. Bom,
Gente, é bom demais ficar batendo papo com vocês aqui, sempre trazendo situações, novidades, e hoje nós trouxemos aqui para vocês o Clóvis, da Juliane Flores, num bate-papo muito legal, gostoso aqui. Ficaria horas e horas batendo papo com ele, mas a gente sabe do horário dele, da agenda dele e também do tempo dele aí, mas sempre entre lá no site Juliane Flores lá e compre a flores para aquela pessoa que você mais gosta. Eu gosto de ganhar flores, tá? Eu até falei isso, a minha esposa me dá muitas flores também, e eu gosto de dar flores. Eu acho que isso é fantástico. E o mais legal que você trouxe aqui, né? Ou seja, a Juliane Flores hoje é uma empresa que ela está sempre presenteando, né? Você sempre está ali, as pessoas podem escolher vários tipos de presente, não é só flores ali. Muito legal. E para você aí que está também aí com a gente, não deixe de entrar lá no nosso site, mestredovarejo.com.br, e acessar lá aí, ó. Achar esse e-book, Crise para Alguns, Solução para Outros. Tem vários outros e-books lá, cursos para que você possa participar, melhorar dentro do varejo. E você também pode entrar no evarejo.com e acessar lá o nosso site. Tenho aqui sempre que agradecer ao pessoal da 36X e do Fale Total, que sempre está aqui com a gente, e mais outros grandes parceiros que estão sempre desenvolvendo dentro da nossa plataforma. Ô, Clóvis, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui com a gente, conceder esse espaço com a gente aqui. Eu sempre foco aqui, quem está participando com a gente aqui, Clóvis, para a gente dar umas dicas para a gente, o que esse cara, evangelista que está aí nos escutando, nos vendo, ele possa ler um livro, ele possa ver um filme, ou você possa dar uma dica aí para a gente, o que ele possa fazer nas lojas dele aí, para aprimorando e aprendendo aí cada vez mais com você, da Juliane Flores. Desculpa, Éder, eu não entendi. Eu sempre peço dicas, né, aí para esses companheiros, que dicas que você pode aí dar para a gente, para esse varejista participar com a gente aqui? As dicas que eu dou sempre, assim, primeiro, conheça o que você faz, né, o que você vende, coloque seu cliente em primeiro lugar, para vender mais tem que dividir, né, eu sempre falo que parceria são os pilares aqui da Juliane Flores, foi assim que a gente cresceu, né, e sempre foi dessa forma. Quando eu falo parceria, desde quando eu era pequeno, né, desde quando você tem um amigo em uma pizzaria e você faz um panfleto e fala, coloca aí na sua pizza aí na hora que for entregar. Então, isso é parceria, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a união aí faz a força e sozinho você não consegue fazer nada. Tem que ter bons parceiros. Perfeito. Muito obrigado, Clóvis, pelo bate-papo de hoje. Que Deus te abençoe imensamente aí. Amém. E muito que obrigado. A gente possa encontrar muito mais vezes aí. Se Deus quiser. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Espero que tenha ajudado. Né? Se tiver muitas perguntas aí, pode abrir que a gente faz de novo aí, responde pergunta por pergunta. Fique à vontade. Será um prazer.